Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês de novo. Eu espero que a nossa jornada até aqui tenha sido muito proveitosa. Hoje nós vamos falar sobre educação ambiental. Bom, a gente já se conhece, né? Nós estivemos juntos no primeiro módulo, a apresentação sobre o ecossistema manguezal. Depois estivemos juntos nas aulas de sábado, nós estivemos juntos durante as mensagens no grupo. Então vocês já sabem que eu sou bióloga e eu já contei um pouquinho da minha história de amor com os manguezais, não é mesmo? Mas o que eu queria falar aqui é um pouquinho diferente. Enquanto bióloga, a gente pode fazer uma licenciatura ou um bacharelado. Eu sou bacharel. Enquanto bacharel, a educação não esteve próxima da minha formação. Na verdade, eu fui formada para ser uma pesquisadora. Isso implica em coletar dados e publicar artigos. Eu já contei para vocês também que eu vinha fazendo isso muito bem aqui no campus da Acaraú, depois que eu passei no concurso. Entretanto, nada mudava nos manguezais. E os manguezais da minha infância, aquele ecossistema que eu tinha tanto amor, pouco havia se modificado, apesar de todo o meu esforço para a pesquisa. Então, naquele momento, eu percebi e virou uma chavinha que a pesquisa é importante, mas ela é só um fator da conservação. Eu precisava inserir na minha prática a educação, o que era um conceito muito novo para mim, a educação ambiental. Então, nós começamos a ir a colégios próximos, eu e a minha equipe, a colégios próximos, ambientes do lado dos manguezais. E perguntava para o professor, professores como vocês, como eu, como que é? O que você fala sobre o manguezal na escola? E o que eu ouvia disse, nada. Não, mas por que, professor? Por que não se fala sobre o manguezal? Você tem um laboratório do lado da sua sala de aula. E normalmente as respostas que eu ouvia, não tenho material didático, não tenho formação sobre o assunto. Eu, enquanto pesquisadora, fiquei inquieta com aquela situação e resolvi que isso ia mudar. E a partir de agora eu comecei a produzir pesquisa científica para instrumentalizar esses professores a utilizar a educação ambiental dentro da escola. Então a aula que eu vou mostrar para vocês hoje não é uma aula em que a gente vai ver bases teóricas de educação. A minha ideia é instrumentalizá-los, dando estratégias e abrindo novos insights para práticas que com certeza vocês já executam. A ideia é só ajudar. Vamos lá conhecer alguma dessas estratégias? Mas, obviamente, para começarmos, precisamos falar um pouquinho de contexto histórico. O termo educação ambiental é muito recente em condição de ciência, né? Então, isso foi uma construção a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vem comigo que eu vou contar um pouquinho de história para vocês. Bom, então, imagina um continente assolado pela miséria, pela fome, por falta de moradia. E assim estava a Europa, a Ásia e outros países de outros continentes que também foram atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Em 1945, os países precisavam crescer e trazer de volta as condições ambientais que queriam e que tinham antes da guerra. Né? Isso implica na utilização irracional dos recursos ambientais, muitas vezes, e até a exploração do trabalho humano. Nesse contexto, surge a ONU, a Organização das Nações Unidas, uma instituição que busca a multilateralidade, uma instituição que busca, naquele momento especialmente, não repetirmos catástrofes em termos mundiais, como tivemos na Segunda Grande Guerra Mundial. E a ONU, mediando esses processos, tem uma responsabilidade enorme em tudo que nós vamos falar daqui para frente. Mas antes disso, imagine então todo mundo querendo reconstruir e utilizar todos os recursos que tinham, certo? Obviamente, com pouco tempo, a natureza ia mostrar o quanto esses recursos estavam impactados e quais as relações que eles tinham com o ser humano. Então, por volta da década de 70, a sociedade começou a perceber uma degradação ambiental e isso implicando diretamente na sua qualidade de vida e uma preocupação com o futuro. Em Roma, em 1972, um pequeno grupo, ainda pequeno, que começou a ampliar com o tempo, chamado Clube de Roma, que instituía aí membros da sociedade ligados a indústrias, consultorias, institutos de pesquisa, universidades, tinham como objetivo elaborar um processo de crescimento para a humanidade. Então, era um grupo basicamente ideológico que começava a propor estratégias para serem desenvolvidas pelas nações mundiais para que a gente pudesse ter uma harmonia com o ambiente.
Esse primeiro relatório, produzido por eles em 72, foi muito importante, porque eles já traziam a ideia de que se precisava informar, precisava se educar sobre a boa utilização dos recursos ambientais. Lembre-se que o termo educação ambiental ainda não existia. A ONU, agora sim protagonista do processo que eu comecei a contar, chama então, em 1972, os países para a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano. E aqui eu chamo a atenção sobre o nome da conferência, Meio Ambiente Humano, uma visão bastante antropocêntrica, né, sobre a natureza e o meio ambiente. Ela aconteceu em junho de 1972 em Estocolmo e é um marco, porque foi a primeira grande conferência mundial para tratarmos de um assunto que era, até pouco tempo, renegado, que era meio ambiente. Lembre-se que os efeitos do crescimento exagerado sobre a utilização dos recursos ambientais já era visível, né? Então, dessa conferência, que apesar de ser um marco, não teve grandes efeitos de mudanças globais, porque ela foi marcada pelo conflito dos países livres e dos países ricos, desculpe, dos países mais pobres, onde nós nos encontramos, e não foi possível avançar no diálogo. Os países mais ricos diziam, olha, vocês aí, países mais pobres, que ainda têm o seu meio ambiente, devem se contentar com o que já tem e conservar os recursos em prol da humanidade. Já os países pobres diziam, muito bonito, vocês exploraram tudo, cresceram, nós queremos ser como vocês, nós também temos doenças, nós também temos fome, nós precisamos melhorar nossa moradia. Então, esse conflito acabou que o diálogo não ofertasse grandes documentos. Mas nessa conferência, teve uma carta de princípios. E nessa carta de princípios trazia pela primeira vez a necessidade da educação ambiental em escala mundial. Ela não trazia aí como isso deveria acontecer, mas já trazia a necessidade de se educar para o ambiente. Ainda estamos na década de 70. Em 1977, então, depois de toda a experiência de 72, chamou-se para uma nova conferência. Uma conferência chamada Conferência Intergovernamental de Tbilisi, na Geórgia, o país da então União Soviética. Nessa região, foi realizado esse evento e foi o primeiro grande evento para instituir a dita educação ambiental. Foi daí que surgiu a expressão, o conceito, as finalidades, os princípios e as estratégias desse novo tipo de educação para se alcançar aí uma prática mais racional na utilização dos recursos ambientais. Foi aí que surgiu o termo, então. Termo que é utilizado, inclusive, na nossa legislação ambiental, com relação à educação ambiental, que eu já mostro para vocês. E aí, como estamos de história? Sabendo que essa conferência de Tbilisi teve essa importância fundamental no estabelecimento das bases conceituais da educação ambiental, o que eu quero é resumir um pouquinho para que depois, quando a gente chegue a falar de educação ambiental para o manguezal, que é o nosso tema aqui, a gente entenda tudo que a gente pode fazer e para onde a gente pode voar. Então, essa educação ambiental, nesse documento que veio lá de Tbilisi, ela traz o seguinte: educação ambiental é a aquisição de novos conhecimentos e valores, a adoção, por consequência, de novos padrões de conduta, que implica a gente mudar os padrões atuais que levam à degradação, e traz um conceito fundamental que é interdependência entre todos os fatores. Então, se eu estou tratando de água, ela tem relação com o ar, que vai ter relação com a produção de comida, que vai ter relação com toda a nossa vivência. Então, aspectos ambientais, econômicos e sociais são interdependentes durante todo o processo. Eu não consigo partir. Por mais que eu possa ter temas geradores, eles são interdependentes num conceito ecossistêmico. E isso já vinha lá de Tbilisi. A conferência de Tbilisi também nos trouxe alguns princípios. Vou mostrar para vocês aqui, antes de chegar na legislação brasileira. Então, ela considera o ambiente em sua totalidade. Então, não posso considerar somente aspectos naturais, mas tenho que considerar também aspectos artificiais, o nosso meio ambiente artificial, os aspectos tecnológicos, sem tecnologia a gente não melhora as condições ambientais também, e os aspectos sociais. Quem está passando fome não está preocupado com o meio ambiente, sim saciar sua fome. Então, não tem como eu falar de conservação se eu não considerar todos os aspectos. A gente precisa examinar as questões ambientais em várias escalas. Então, em escala pessoal, escala local, regional, nacional, internacional, de modo que isso represente os conhecimentos ambientais em cada região geográfica que eu tenho. E isso é uma crítica aos nossos livros.
Nós fizemos aqui no nosso laboratório uma análise dos livros de ciências, para o nosso espanto, à medida que os professores nos diziam que não tinham material didático para trabalhar a questão dos manguezais, e os livros de ciências mostram muito mais sobre a Amazônia e a tundra, que são biomas importantes, obviamente, ecossistemas super importantes, mas que não trazem uma relação direta com o aluno. Então, ele não se vê, ele não se apropria. Então, se ele não se vê, ele não se reconhece, ele não se apropria, ele não tem pertencimento. E isso não faz com que ele queira mudar seus padrões de conduta ou se preocupar com aquilo. Então, é fundamental que o material didático trabalhado, ele venha com práticas, nomes, exemplos, que eles se vejam. Isso também estava lá em Tbilisi. Então, construir a educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente. Começa na educação infantil e vai em todas as formas, em todas as fases de ensino, formal e não formal. Então, nós temos que entender que todos os públicos são importantes nesse processo, com várias formas de comunicar diferentes. A gente precisa se concentrar não só nas condições ambientais atuais, mas nas futuras. Então, pensando em termos históricos, na evolução da humanidade, para garantir a sobrevivência da nossa própria espécie no futuro. Tem que ser um enfoque interdisciplinar. Lembra como tudo está interligado? Então, não adianta ser conteúdo somente da disciplina de ciências. E isso também é outra crítica que a gente já fez aqui, nós já fizemos uma análise, como eu contei para vocês. Quando se fala de educação ambiental, normalmente é o livro de ciências. Pouco se fala de outras disciplinas e ele é interdisciplinar, é responsabilidade de todos. Todo mundo deve e pode falar sobre educação ambiental com diferentes temas geradores. Eu preciso insistir na necessidade de cooperação em todos os níveis. Sozinho a gente não faz nada. Nós precisamos estar juntos para que realmente eu tenha uma mudança na realidade. Continuando nesses conceitos chaves da educação ambiental, a gente precisa que os alunos envolvidos no processo, eles organizem suas experiências de aprendizagem, eles têm que ser protagonistas desse processo. Eles têm que pertencer a esse ambiente, têm que ter a sensação de pertencimento. Por isso que é tão importante falar de coisas que ele vivencia na sua prática diária, né? Preciso contribuir para que os alunos entendam a causa e consequência de problemas ambientais reais. Então, se ele desmata, o que isso representa para a qualidade da água, o que isso representa para a produção de alimentos, o que representa para a temperatura do planeta. Então, tudo tem que estar interligado. Ele precisa entender essa complexidade dos problemas ambientais e se sentir crítico nas ações necessárias para resolvê-los. Então, eu preciso estabelecer uma relação com todas as idades. Cada público vai exigir um linguajar diferente, mas todos são importantes no processo. Considerar os aspectos ambientais de maneira clara, no entendimento que eles são fundamentais, inclusive para o desenvolvimento e o crescimento, e não se encontram como uma coisa à parte desse processo. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa escolher entre o desenvolvimento e o meio ambiente, e a gente já viu que existe o desenvolvimento sustentável nesse sentido, não existe como crescer de uma maneira socialmente correta e economicamente viável sem a proteção do meio ambiente. Então, a gente precisa conseguir entender isso tudo e passar aos nossos alunos, e a gente precisa utilizar vários métodos diferentes para comunicar, para passar essa experiência e essa complexidade. Então, o que é de fato, dentro de todos esses conceitos apresentados e que vieram lá da Conferência de Tbilisi, o que é educação ambiental? Eu poderia apresentar para vocês vários conceitos, inclusive o que está lá nos documentos oficiais da Conferência de Tbilisi, mas eu escolhi apresentar para vocês o conceito que está na nossa legislação. Então, em 1999, o Brasil publicou a Lei 9.795, que traz o conceito de educação ambiental e as formas de implementá-la no ensino brasileiro. Muito baseado e muito próximo do que foi feito na conferência. Então, para a nossa legislação, educação ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, algumas coisas a gente tem que ressaltar aqui. Então, é um processo, ou seja, é contínuo e permanente. Os indivíduos e a coletividade vão construir esses valores e as suas competências para modificar as suas atitudes. Ele fala de
conservação, e conservação é um conceito diferente de preservação. Então, quando eu falo em preservar, eu estou falando em algo intocável, e quando eu falo de conservar, conservação implica na utilização do recurso, mas de uma maneira consciente, responsável e inteligente, e traz aqui que é bem de uso comum no meio ambiente e essencial à sadia qualidade de vida. Isso é importante a gente lembrar, porque todos nós temos direito e temos deveres sobre eles. Isso é cidadania. Então, educação ambiental, por esse conceito, é uma ação de cidadania, exercício pleno dos meus direitos e deveres. Ele entende que ter um meio ambiente equilibrado é essencial à qualidade de vida, à sadia qualidade de vida. E cada vez mais isso fica ainda mais latente em publicações científicas, quando a gente fala especialmente de saúde mental, quando a gente fala em, por exemplo, produção de alimento em escalas mundiais para atender toda a população do planeta. Então, é fundamental um meio ambiente equilibrado. E chama atenção aqui da palavra sustentabilidade. Esta palavra não aparecia lá na Conferência de Tbilisi, porque ela não existia nesse conceito. O conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade veio da segunda grande conferência chamada pela ONU, que foi a ECO 92, que para mim tem um marco muito importante, que foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de educação ambiental. Eu estava ainda na educação infantil nesse momento, e a minha escola começou a executar uma série de ações de educação ambiental, e aquilo ali modificou a minha relação com a natureza e o meu entendimento sobre ela, ok? Bom, ainda dentro do que diz a nossa legislação brasileira com relação à educação ambiental, ela diz que é uma prática que deve ser desenvolvida de maneira integrada, interdisciplinar, transversal, contínua e permanente, de maneira formal, ou seja, no ambiente escolar, o que nós normalmente aqui estamos inseridos, ou não formal, no ambiente fora dele. A legislação ainda traz algumas especificidades, como, por exemplo, a necessidade de formação de professores, como aqui estão, a necessidade de consolidar isso nos planos de aula e da escola. Mas o mais importante é que ela deixa a maneira clara como se deve trabalhar. Integrada, interdisciplinar, transversal, contínua e permanente. Não diz de quem é função, mas diz que toda escola tem que estar envolvida no processo, quando a gente está falando da formal. Desde o núcleo gestor da escola, do pessoal da limpeza, do pessoal da merenda, aos professores e alunos. A todos devem estar excluídos no processo. Na educação não formal, compete a empresários, a sociedade civil organizada, todos os elos que compõem nosso ambiente social estão envolvidos e são responsáveis pelo processo. O que normalmente é difícil para percebermos, né? Mas que todos nós somos responsáveis. Ela não deve ser levada e somente um evento comemorativo, ela não deve ser levada somente por uma disciplina, ela não deve ser levada por uma pessoa, mas em toda a dinâmica escolar. Sabemos que isso é difícil, né? E no nosso caso, para Manguezal, o ambiente foi a vida inteira negligenciado, esquecido, é ainda mais complexo. E por isso que nós vamos tratar hoje de algumas estratégias, algumas coisas que a minha prática durante esses anos de aprendizagem sobre educação ambiental em Manguezal e que deram certo. E eu espero que possam ser replicadas também por vocês. Nesse sentido, eu vinha falando da educação ambiental formal e não formal, eu vou dar alguns exemplos de práticas realizadas pelo meu laboratório nas duas temáticas, nas duas modalidades, para o Manguezal. Então, nós temos educação ambiental formal, feita na escola. Nesse momento, vocês estão vendo bolsistas do meu laboratório aqui vestidas com uma árvore de mangue, uma risófora, um caranguejo, cides cordados, e um molusquinho, um caramujo, nesse caso, era o Melampus coffea, um caramujo muito comum em área de manguezal. Então, elas acompanharam durante um semestre inteiro atividades realizadas pela escola e em todas as atividades elas inseriam um tema manguezal, de diferentes formas. Esse artigo está no final, nas nossas referências para quem tiver interesse em conhecer, eu também coloquei no nosso material extra. E aqui eu vou dar um exemplo de educação não formal, de um trabalho de conclusão de curso que nós fizemos com indígenas da comunidade indígena Tremembé, aqui em Itarema. Então, fora do ambiente escolar, nós trabalhamos com esses indígenas. Nós ouvimos do cacique, do pajé, na ocasião que nos procuraram, né, em que
era uma tribo que busca, e busca até hoje, demarcar a sua área, que estava sendo assolada pela perda de área, uma área que é manguezal, por indústrias próximas. E os gestores, né, o pajé e o cacique, eles sentiam a falta das populações entenderem, especialmente a nova geração de indígena, entender a importância do ecossistema para a história deles. E nós fomos lá ajudar nessa seara, né? Então, nós falamos com indígenas mais velhos, os mais antigos da tribo, entendemos um pouco a história e a forma como eles utilizavam o manguezal e aplicamos aos indígenas mais novos esses conhecimentos. Isso se chama, uma área da ciência chamada etnobiologia. Nesse caso, etnoecologia, porque tratávamos das relações ecossistêmicas. No final do trabalho, foram 5 anos de trabalho, saiu essa publicação, o trabalho de conclusão de curso da aluna, tá aí também a referência para vocês e vai estar listada aqui no final da aula, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Nós replantamos uma área de manguezal junto com eles. E aí, chegando finalmente na educação ambiental e os manguezais, eu planejo dar exemplos para vocês de práticas que já realizamos aqui no nosso laboratório, que têm sido efetivas. Mas antes, enquanto pesquisadora, eu busquei entender essa educação ambiental, que para mim já tinha renascido como tão importante, se ela estava sendo executada em outros manguezais do Brasil e como ela vinha sendo executada nesses manguezais. E produzi uma pesquisa que está expressa nesse mapa. Se a gente olhar o mapa, eu vejo toda a área de ocorrência de manguezais no Brasil, que nós aprendemos lá na nossa primeira aula, que vai desde o extremo norte do Amapá até o seu limite sul, na cidade de Laguna, e fui observar os trabalhos que já tinham sido feitos. Para minha surpresa, praticamente não existiam trabalhos de educação ambiental com manguezais produzidos no país. Um país onde o ecossistema é dominante na fisiografia costeira, que tem importância fundamental, inclusive para a economia, visto que muitos dos recursos pesqueiros e aquícolas no país dependem seriamente do manguezal, e sem falar no comprometimento da retirada do ecossistema para as mudanças climáticas. E reparem, quando tem zero é porque nenhum estudo foi feito. No Amapá, ao Maranhão, nós temos a maior área contínua de manguezal sobre proteção legal do mundo. 2 estudos de educação ambiental feitos, 2 práticas, pelo menos, publicadas. Aqui no Ceará, a gente tem duas do meu laboratório, um ecossistema enorme que cobre a costa do Ceará inteiro, e com isso eu estou querendo reforçar, gente, a importância de vocês, o trabalho de vocês e as formas de comunicar. A gente precisa que esses trabalhos sejam também publicados para que outras pessoas possam replicá-los. Nos chamou a atenção Pernambuco, onde eu tenho mais trabalhos no Brasil, aqui, 3 trabalhos publicados, pelo menos, com relação a isso, e chama atenção por todos os conflitos que o estado de Pernambuco sofreu com a ocupação irregulares do manguezal, como, por exemplo, a construção do Porto do Suape. E aí a gente vai vendo em todo o Brasil os poucos estudos sendo realizados, sem nenhum aqui em Santa Catarina, onde os manguezais são bem diferentes do nosso, já que é o seu limite sul de distribuição. Isso reforça ainda mais a necessidade de ampliação de trabalhos feitos e da comunicação desses trabalhos. Quando eu comecei a ler esses trabalhos, até porque eu queria entender tudo o que já tinha sido feito, o que deu certo, o que não deu, para melhorar as minhas práticas, né? Então, quando eu comecei a observar, a gente viu que com relação à periodicidade, essas iniciativas normalmente eram pontuais ou realizadas em no máximo 6 meses. Opa, já não estava em conformidade com a legislação. Lembra que ela é contínua? Então, as práticas de educação ambiental para os manguezais publicadas no Brasil não seguem o que a legislação vigente determina. Com relação à modalidade, 79% dessas ações são reportadas para o ensino fundamental. Ótimo, super importante que esses alunos, nas etapas iniciais da sua formação, ouçam falar sobre o ecossistema. Mas lembra que a gente tem que manter em todos os níveis, então só 10,5% foram no ensino médio e outros 10% foram concomitantes nas 2 modalidades. E todas as outras modalidades de ensino que nós temos? Ensino técnico, ensino superior, pós-graduação. A legislação brasileira diz que a educação ambiental não pode ser uma disciplina, ela tem que ser transversal em todas as práticas da escola. Isso é facultado para o ensino superior e a pós-graduação. Entretanto, não são públicos pensados normalmente nas práticas de educação ambiental para os manguezais. Educação de jovens e adultos, a gente não ouve falar sobre isso e é um público que tem que estar participando.
Um público com necessidades especiais também não são atingidos, educação no campo e outras modalidades não são atingidas até o presente momento com relação à educação ambiental e os manguezais. Tudo isso eu estou mostrando para vocês perceberem a amplitude de coisas que nós podemos fazer. Os recursos didáticos, esses sim, estão muito em conformidade com a legislação, porque eles são muito amplos e que variaram de acordo com os locais, as práticas que os professores sentiam mais necessidade, o que as escolas permitiam ser realizados. Então, eu tive desde aulas expositivas e dialogadas, palestras, cartilhas, música, jogos, gincanas, oficinas, visitas técnicas, trilhas, aulas de campo e aulas práticas em laboratório. Todos são recursos didáticos ideais e que devem ser utilizados de formas mistas nas práticas relacionadas à educação ambiental dos manguezais. E aí me interessou um pouco ainda, enquanto pesquisadora, como que essas práticas têm efeito nos nossos alunos. Então, nós pegamos algumas escolas que nós já trabalhamos como escolas modelos para a educação ambiental dos manguezais, escolas do lado do manguezal, e nós fizemos uma comparação entre práticas realizadas somente de forma teórica e práticas realizadas em campo. Então, nós acompanhamos uma turma de sexto ano, ou nono ano, desculpa, alunos da mesma idade, na mesma escola, e que tinham as mesmas experiências com relação ao manguezal. E aplicamos um pequeno questionário de percepção ambiental antes de qualquer intervenção. Então, vocês estão vendo que poucas perguntas foram respondidas de maneira satisfatória. Então, eles tiveram exatidão em falar sobre o manguezal, sobre a importância e os organismos que ali habitavam, né? Agora, a maior parte das respostas foram insatisfatórias, apesar de viverem do lado do manguezal, apesar dos seus pais, muitas vezes, coletarem recursos nesses ambientes, nesse ecossistema, pouco eles sabiam sobre ele. Então, para uma turma, nós fizemos aulas teóricas e para outras turmas, nós fizemos aulas de campo, certo? Então, vocês percebem que, quando a gente fez para o nono ano A, né, após a aula de campo, nós tivemos de 15% de perguntas satisfatórias, nós pulamos para 60% de perguntas satisfatórias. Então, a prática em campo fez com que aumentasse um pouco mais a expertise deles com relação ao ecossistema. Para o nono ano B, onde nós fizemos somente práticas teóricas, as aulas, eu passei de 13% de respostas satisfatórias para 18%. Apesar de ser um aumento pequeno, nós tivemos um aumento à medida que eles tiveram contato com o ambiente, mostrando mais uma vez a falta de material didático, a falta de informações para serem replicadas a eles. Então, nós percebemos que quando a gente consegue aliar as duas coisas, as aulas teóricas e as práticas, com o público, o nosso público-alvo, a gente melhora a relação deles com o ambiente. Nesse pensamento, mais uma vez, me veio a ideia de que, como a legislação já diz, e como não tem uma disciplina específica, todo mundo é responsável. Então, por que os outros professores não estavam tratando do assunto? Então, nós desenvolvemos esse quadro, onde traz diferentes disciplinas, diferentes componentes curriculares, estratégias didáticas sugeridas e recursos a serem utilizados. Para não tomar muito tempo de vocês nele, eu coloquei também no material de apoio, para que vocês pudessem ler esse material com mais calma e tentar ter ideias de como aplicá-los às práticas profissionais das diferentes disciplinas que vocês lecionarem. Mas só para dar um exemplo, por que o professor de língua portuguesa e inglesa não pode estar incluído nesse processo? Ele pode. Ele vai trabalhar da mesma forma como ele sempre trabalhou, porque a gente sabe a quantidade de demandas que uma escola tem, como os professores estão sobrecarregados, como nós estamos. Então, obrigar um professor a parar o seu conteúdo não é prático, nem é relevante. Então, ele deve continuar com o conteúdo da disciplina dele, mas ele pode inserir algumas coisas que ajudam. Então, por exemplo, nos textos a serem utilizados em português e inglês, ele pode utilizar textos de interpretação que falem um pouco sobre a temática ambiental sugerida, no nosso caso, manguezal, mas poderia trabalhar em outras também. E aí pode usar tirinhas, quadrinhos, cartilhas, livros, revistas, poesia, música, entrevista, tem muito material disponível. Vou chamar a atenção aqui do professor de matemática. Você, professor de matemática, que eu sei que já tem um trabalho enorme para ensinar tanta coisa aos seus alunos, não teria tempo de parar para falar sobre manguezal. Mas você não tem que falar sobre o ecossistema manguezal, a parte biológica, isso o professor de ciências vai falar. O que você precisa, professor, é continuar dando o seu conteúdo, ensinar os alunos a fazerem contas, por exemplo. Então, que tal, quando você passar uma expressão, um problema matemático, um cálculo, você utilizar, por exemplo, dados reais do desmatamento? Que a resposta do problema já vai chamar a atenção
Para o problema ambiental também. Então, o aluno vai aprender a fazer a conta, mas os dados são reais e ele consegue ter a percepção do problema real que está sendo vivido. Então, o professor continua dando o seu conteúdo e ajuda nas práticas ambientais também. Então, esse quadro traz isso para todas as disciplinas. A arte, educação física, filosofia, geografia, história, sociologia, biologia, física, química e matemática. Então, por favor, se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhada no material completo que está lá no nosso material de apoio, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem feito por aqui e que talvez sejam úteis para que vocês possam replicar. Bom, como todo professor iniciante na prática de educação ambiental, a primeira coisa que me chamava quando eu ia visitar o ambiente é a sujeira que ele se encontrava. Então, nós começamos com ações de limpeza. Essas ações de limpeza com os alunos, os meus alunos, nas comunidades onde as escolas estão incluídas. E elas começaram a crescer. Lembra que é um processo formal e não formal? Nós começamos a chamar outras escolas. Nós chamamos, por exemplo, o Exército. Nós chamamos, por exemplo, a Guarda Municipal. Nós chamamos a imprensa, jornais, rádios que estavam lá para participar conosco. Nós chamamos os escoteiros que aqui estão. Então, esses diferentes públicos costumam participar dessas ações. No meu caso, eu sou uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, não é competência legal nossa limpar o ambiente. Mas quando a gente vai, a gente mostra como fazer, a destinação correta e os impactos relacionados a isso. Então, não é só uma ação de limpeza, é uma ação de limpeza com muito mais informações com relação ao ambiente manguezal. E lembra que na prática isso funciona muito mais do que eu ficar somente dando uma palestra? Então, isso a gente tem percebido. Então, a gente faz normalmente 1 a 2 ações por ano, de forma a chamar a atenção e publicizar as ações para que as escolas que estejam ali adotem manguezais próximos. Depois a gente ir a primeira vez, a gente percebe que as escolas ficam envolvidas no processo e ajudam também a manter esse manguezal limpo. Repare, uma das nossas áreas no estuário do Rio Acaraú antes e depois das ações realizadas. Uma coisa importante que a gente percebeu também, aliando pesquisa e extensão, é que nos ajuda também a saber a origem desse lixo, desse resíduo. Olha a margem do estuário do Rio Acaraú, ele é tomado principalmente por isopor. Então, quando a gente faz a ação de limpeza, logo após a gente separa com os alunos e faz uma contagem básica desses resíduos para a gente saber qual é o público que nós temos a atingir no futuro. Porque não adianta a gente limpar um dia e eles continuarem sujando. Então, a gente faz ou uma contagem, uma pesagem, dependendo do material que nós temos ali. E a gente, no nosso caso, a gente percebeu que boa parte das áreas tinham o madeira o isopor, e não é madeira óbvia do manguezal, mas uma madeira externa, eram madeiras de embarcações. Então, a gente percebeu que o público que nós tínhamos que atingir naquele momento eram ações de educação ambiental para os pescadores que utilizam o estuário do Rio Acaraú. E é uma prática que a gente já tem feito há alguns anos, por causa desses dados que o ambiente nos deu. Então, a gente realiza a educação ambiental com os alunos do ensino superior, no meu caso, com os alunos do ensino fundamental, com as escolas participantes, com a sociedade de maneira geral, que são os convidados para as ações. A gente faz a limpeza, retira o material de lá, dá a destinação correta a eles, fomenta esse público com informações sobre os manguezais e ainda diz ao poder público onde nós temos que agir. E aí eu faço novas ações com os públicos de acordo com o tipo de resíduo. Supondo que eu tivesse aqui muito mais latinhas de cerveja ou garrafas, eu sei que é um público que está ali normalmente para curtir o ambiente de outra maneira. Então, é nesse público que tem que me concentrar, visitantes, turistas e assim sucessivamente. É uma ação simples e que eu não preciso de grandes materiais para ser realizada. A segunda ação que nós começamos a fazer e também hoje é constante no nosso laboratório são ações de plantio. Mais uma vez, nós não replantamos grandes áreas. Nos interessa muito mais ter uma associação, uma ligação com as comunidades próximas a eles e ensiná-los a fazer, já que eu sou uma professora. Então, a gente ensina como produzir as mudas de mangue e replanta com essas comunidades. Então, eu dou cursos relacionados a isso. Mas e você, professor, como pode fazer? Nós já aprendemos nas aulas anteriores, principalmente na aula de vegetação, de mangue, que o mangue ele não tem semente, ele tem propágulos. Esses propágulos são embriões. E aqui no estado do Ceará, essas plantas só reproduzem agora, quando está chovendo. Então, no período chuvoso. Porque quando baixa um pouquinho a salinidade e as plantas conseguem reproduzir. Isso em outros estados não é assim. Por exemplo, em estados que chovem com regularidade o ano inteiro, como os da região norte, os manguezais se reproduzem o ano inteiro. Tem uns períodos que são mais intensos, mas se reproduzem o ano inteiro. Aqui na nossa região, período chuvoso, certo? Se eu puxar o propágulo da
planta do mangue, ele não vai nascer, porque ele é um embrião e ele ainda estaria prematuro. Então, o que eu preciso fazer? Esperar ele cair. Qual é a minha sugestão? Com essas turmas numa aula de campo, a gente recolhe os propágulos caídos e monta as mudas. Aqui vocês estão vendo, nós temos uma estufa, né, um viveiro no nosso campus. O pessoal da Ecomunã tem a bênção de ter um viveiro muito próximo ao mangue e das duas maneiras dá para produzir. Pode ser com sacos de muda, pode ser com sacos reaproveitados, pode ser com garrafas, semelhante ao que vocês fazem e são práticas comuns de educação ambiental nas escolas, as hortas. Então você vai coletar os propágulos no chão, vai utilizar um sedimento do próprio mangue, ou pelo menos, se você for levar ele para longe do manguezal, uma mistura com uma areia mais grossa para permitir que essa água não fique totalmente empoçada. Se você estiver próximo ao manguezal, deixe esses embriõezinhos, essas mudas lá, para que ele possa receber o aporte das marés e ser regado. Se você estiver numa escola longe, como é o meu caso, nós levamos para a escola e regamos com água doce. Sim, dá certo regar com água doce, não tem problema. O problema é que eu não consigo manter por muito tempo essas mudas. Então, com o aparecimento do segundo par de folhas, por volta de 2 a 3 meses, elas já são viáveis e devem ser levadas para o plantio. Minha sugestão, vamos produzir mudas agora e vamos plantar na Semana Nacional, Semana Estadual dos Manguezais, no meio do ano. Então, a gente tem uma prática contínua, você, professor, pode acompanhar o aluno e acompanhar o processo de desenvolvimento da planta e ajudar com as regras, formar uma comissão, ou que todos os alunos mesmo possam estar envolvidos no processo e culmina com a ação com o plantio numa região próxima à escola, numa região de interesse para o município que você atua. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que os professores me diziam que não tinham material didático para trabalhar com o manguezal? Então, também começamos a produzir muito material didático para adequar ao linguajar local. Também já falei isso hoje e reforço aqui. É muito, muito importante que o material fale com esse público, traga as espécies que existem ali, com os nomes populares que são utilizados por essas populações, para que eles se reconheçam. Eu já disponibilizei esses 2 primeiros para vocês no primeiro módulo, que é o livro Os Manguezais do Ceará, ele é para um público de ensino médio superior, né, ele traz informações sobre 9 manguezais na costa cearense. E também deixei com vocês o Educamangue, que é um livro produzido por uma aluna, é um trabalho de conclusão de curso, é um e-book, e lá ele foi produzido para Acaraú. Tanto que eu tenho uma árvore que vai contando toda a história ao longo do material, se vocês perceberam, a magnólia traz os nomes locais, ela traz fotos dos manguezais daqui, para que os alunos se reconheçam. Né? Essa ideia de produzir esse material veio quando nessa escola nós aplicamos uma dinâmica com desenhos e pedimos para que essas pessoas, esses alunos, né, da educação básica infantil, desenhassem o que era o manguezal. E o que nós vimos nos desenhos foi um paredão de som, espécies como leões, elefantes dentro do manguezal. E nós vamos perguntar, por que um paredão de som? É porque é lá onde a gente faz as festas. Então, isso me chocou bastante. Então, nós começamos a colocar nesse material informações sobre a importância, sobre o que se pode e o que não se pode, com fotos da própria área. Né? Esse material vem acompanhado de um quebra-cabeça que mostra um manguezal conservado e um manguezal impactado, que os alunos montam e fazem as diferenças. Ele foi produzido aqui e doado os direitos autorais para a Prefeitura de Acaraú e foi replicado por meio de parcerias e todas as escolas receberam. Anualmente, a gente faz um curso de formação com os professores do município, já que muda um pouco os professores, né, para que eles possam utilizar o material. E o mais recente que eu estou disponibilizando agora é esse aqui, ó, o material Viva o Mangue. Viva o Mangue foi produzido para outro município, o município aqui do lado, que é o município de Itarema, na mesma perspectiva do Educamangue, mostrar as práticas locais, mostrar as escolas, mostrar as pessoas. Então, nós lançamos esse material na escola, com uma exposição, e fizemos o curso de capacitação para os professores. Ele também foi replicado e doado, direitos autorais e exemplares, para todas as escolas do município. E vocês vão ter acesso a ele no nosso material de apoio. Também já falei para vocês sobre o aplicativo. Como o público muda muito e a gente queria alçar voos ainda maiores, nós lançamos um aplicativo em parceria com o campus do IFCE de Tianguá, que tem engenharia de softwares. Nós produzimos o conteúdo e eles produziram um software que é disponibilizado gratuitamente nas lojas de aplicativo
para baixar gratuitamente, né, para download. Então, vocês podem acessar também. Lá tem um catálogo, curiosidades, uma visita virtual, mapas sobre os manguezais. Ele não é um jogo, tá? Ele é uma revista eletrônica. Ele traz informações sobre manguezais brasileiros que possam ser replicados em sala de aula, caso o professor não tenha acesso a materiais impressos. Ele pode utilizar com os alunos. E isso aqui, que está nesse trabalho que eu também coloquei aqui, e no material de apoio para vocês lerem, é uma prática que surgiu durante a pandemia. É um meme. É um meme. O que acontece? Durante a pandemia, as nossas ações de educação ambiental ficaram muito limitadas aos ambientes virtuais. E a gente está tentando inovar, tentando chamar atenção, já que todo mundo estava fazendo a mesma coisa, estava até difícil ficar muito mais tempo dentro das plataformas virtuais. Então, com a escola que a gente já vinha trabalhando, nós fizemos um concurso de memes. Então, os alunos tinham que produzir memes relacionados à educação ambiental, já que eles já tinham tido aula sobre o conteúdo, era uma escola que a gente acompanhava. Tivemos apoio aí dos professores de informática, dos professores de língua portuguesa, então, que deram um curso para eles. Então, nós, professores de ciências, biologia, demos um curso sobre manguezal. A seguir, eles tiveram de informática e de português como trabalhar o gênero textual, né, a maneira textual visual meme, como instrumento, e produziram. Fizemos um concurso virtual nas nossas redes sociais, os que tiveram maior votação foram publicizados e virou material didático também para outros professores. Isso é um artigo que eu estou deixando para vocês darem uma olhada, caso vocês tenham interesse nesse tipo de ferramenta. Eu particularmente gosto muito porque eu acho que é moderna, usual, rápida, prática e fala com um público muito mais recente e de uma maneira muito mais forte do que às vezes a gente dá textos muito longos, né? E muito visual. Bom, além disso, como também já tratamos, visitas técnicas são importantíssimas. O meu laboratório, assim como o Ecomunan e outras instituições, recebem alunos de qualquer escola agendados previamente para visitas técnicas. No nosso caso, isso é um projeto de extensão chamado Ecomang Vai à Escola. A gente tanto recebe alunos para passar um dia conosco no laboratório, para ver o que faz um cientista que trabalha com manguezal, qual é a fauna que tem ali, qual é a flora, as ações que a gente executa. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa foto que você vê o sorriso de um aluno utilizando um microscópio pela primeira vez. Eu entendo que a maior parte das escolas nem sempre tem esse tipo de equipamento. Então, eu recebo no nosso laboratório, que é uma instituição de ensino superior que tem esse tipo de equipamento, e eles aprendem como usar e o que a gente está vendo ali. Nesse caso, ele estava vendo um poliqueta, né? Um organismo muito comum, invertebrado muito comum no solo do manguezal. E também a gente acompanha em aulas de campo, caso seja interesse do professor. Então, o professor que nos procura, a gente agenda previamente e os monitores do laboratório acompanham esse professor. Se ele não tiver formação ou se são muitos alunos, a gente leva uma equipe para ajudar nesse processo e faz a aula de campo também. Então, se puderem, professores, seria interessante vocês entrarem em contato. E se, acho que depois desse curso vocês têm expertise para levar essas trilhas, essas visitas, mas se quiserem apoio, procurem as outras instituições que fazem isso. Nós aqui em Acarau estamos à disposição. E uma coisa mais recente que a gente tem utilizado são dinâmicas. Então, às vezes eu não tenho como sair da escola, eu não tenho laboratório. O que eu posso fazer? Realizar dinâmicas em sala de aula que fazem com que os alunos se movimentem e entendam relações muitas vezes complexas por meio de uma brincadeira. Nós não teríamos tempo aqui para falar de várias, então escolhi essa que a gente tem executado bastante, especialmente com professores, para que eles possam fazer e replicar nas escolas durante os nossos cursos de formação, que chama Dinâmica das Relações Socioambientais. Nesse caso, eu só preciso dos professores participantes e barbante. Então, a gente pega o barbante, dá ao primeiro professor, a gente vai falar sobre algum assunto que a gente deseja tratar, o tema gerador, que no nosso caso é manguezal, e alguma problemática, então esse professor fala sobre ela e escolhe outra pessoa para falar, que pode ser sobre a mesma ou outra. E assim esse barbante vai passando por toda a sala. Quando a gente termina a dinâmica, você vê como essas relações estão intrincadas, mostrando a interdependência dos fatores ambientais e que somente com o apoio de todos a gente poderia conseguir resolvê-los. Essa dinâmica e muitas outras está no material de apoio para vocês, como a dinâmica dos animais, das plantas, jogo das 3 pistas e outras que vocês podem realizar com pouco recurso em sala de aula. Então, por favor, deixei 2 manuais, o Manual dos Educadores Ambientais para Áreas Costeiras e um livro de educação ambiental produzido por outras instituições, mas que tem um capítulo inteiro destinado a dinâmicas que possam ser realizadas desde os alunos mais novos até públicos mais complexos, com formação mais avançada. Então,
se apropriem do material, olhem, vejam o que está dentro o que vocês poderiam realizar na prática de vocês, dentro da realidade de vocês. É realmente compensador, porque a gente consegue movimentar bastante e trazer temas muito sérios e que às vezes poderia ficar cansativo somente numa aula. Bom, vocês viram que eu falei bastante de Acaraú e do meu trabalho. Como eu disse, eu não sou uma educadora ambiental de formação, mas eu sou uma apaixonada pela educação ambiental para os manguezais. E aqui em Acaraú, nesses anos de atuação, a gente tem brigado por ela. Então, para nossa alegria, em 2022, a gente conseguiu aprovar uma legislação que hoje é política pública falar sobre cultura oceânica e preservação dos manguezais na rede de ensino do município. Por isso que eu faço sempre materiais didáticos e por isso que eu estou sempre fazendo novos cursos de formação com professores aqui. O Mangueando veio uma oportunidade incrível da gente ampliar, falar para mais gente. Eu espero estar ajudando vocês também nesse sentido. Mas a minha ideia ao mostrar essa legislação aqui é que ela partiu de uma professora brigando por isso. Sei que não é fácil, sei que política, especialmente municípios menores, é ainda mais complexa, mas se vocês puderem, se vocês quiserem o nosso apoio também, a gente pode lutar juntos para que cada município possa ter a sua legislação. Nós, enquanto Ecomunã e Ecomang, estamos lutando para transformar isso numa lei estadual, junto com o apoio do Centec. Vem com a gente nessa cobrança. Porque quando vira lei, fica mais fácil ainda a gente conseguir trabalhar isso. Vai ter uma obrigatoriedade, vai ter um espaço, vai ser incluído nas rotinas escolares. Sei que as rotinas já são muito grandes e com muitas demandas. Por isso que todo o material que nós desenvolvemos é uma maneira de facilitar o professor a trabalhar sobre isso, mas sem sobrecarregá-lo. Então, se tiver mais interesse, está aí a legislação para você conhecer também. E, se quiser, brigar por ela também no seu município de atuação. Ela também agora é subsidiada pelo programa que foi lançado esse ano pelo governo federal, que busca, e o professor Moacir já falou, né, na aula de legislação, que busca também conservar o manguezal, que é o PROMANG, que traz estratégias como essa, como importantes para a conservação dos manguezais. Mas no meu município não tem. E eu sei que uma data comemorativa não é o ideal, mas ela é muito importante para a divulgação, muito importante para chamar a atenção. Então, no Ceará, nós temos uma legislação estadual que institui a Semana Estadual de Proteção aos Manguezais, e ela fica aqui, compreendida a partir do dia 26 de julho de cada ano. O estado do Ceará foi um dos primeiros nessa conquista, uma iniciativa do pessoal do Ecomunã, com o deputado Acrísio Sena e assinado pelo governador à época, Camilo Santana. Então é importante que a gente saiba que essa lei existe e que a gente pode atuar nas nossas escolas e divulgar e participar das ações. Todos os anos, o Ecomunã, o nosso laboratório e as secretarias de meio ambiente trabalham a temática do Estado. Junte-se a nós, participe, divulgue, venha participar mesmo conosco ou na sua escola, no seu município, faça ações que possam promover a educação ambiental para os manguezais nessa semana que é tão importante para a gente. A data escolhida é uma data porque é o Dia Mundial dos Manguezais. Sei que muitas vezes as escolas estão em férias nesse período. Podemos fazer na semana seguinte, quando voltarmos às aulas. Podemos, por exemplo, ter produzido a muda agora no começo do ano e plantar nessa data. Podemos pegar os desenhos que os nossos alunos fizeram ao longo do ano, os textos, e divulgar nessa data. Nos ajuda bastante, porque aumenta a visibilidade sobre o ecossistema. Também estamos à disposição de ajudar, se vocês quiserem apoio para esse tipo de ação, e que vocês possam realizá-las também nos seus municípios. Como eu disse, vou listar aqui algumas das referências que foram apresentadas durante o texto, trabalhos produzidos pelo meu laboratório, aqueles que eu acho que possam ser mais práticos para vocês. Coloquei no material de apoio, mas todos esses estão disponíveis online. Vocês também podem entrar em contato comigo, que eu disponibilizo cada um deles. Bom, é isso, para não ficar tão cansativo, espero ter sido útil. Quero dizer que essa jornada até aqui tem sido muito gratificante e muito feliz, me deixa realmente emocionada. Conseguimos unir tantas pessoas em tantos lugares para falar sobre um tema que é tão importante, que é o manguezal. Muito obrigada pela sua atenção. Se você puder, divulgue, execute, venha com a gente. Depois que eu descobri todo esse apoio, eu nunca mais me senti sozinha. E como diz Paulo Freire, é fundamental diminuir essa distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma, num dado momento, que a tua fala seja a tua prática. E eu tenho buscado isso todos os dias e espero ter plantado esse propágulo também aí dentro de vocês. Beijo,
Foi um prazer e agora estamos conectados para sempre. Precisando? É só chamar.